A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, glória a Deus, que Deus abençoe todo o povo da terra. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem que não é um pouco pequena, mas eu quero trazer aqui com vocês para que nós tenhamos também uma compreensão na Escritura do que se passa nos nossos dias. Verdadeiramente, o Filho de Deus, ele chegará, aleluia, neste mundo, nessa era. Deus chegará, porque é os final das eras. Tem chegado sobre a terra. Falta pouco, irmãos, para se cumprir todas as Escrituras. E aleluia, a Bíblia diz que, irmãos, a vingança vem sobre a terra de Israel. Aleluia, porque vemos o povo de Israel sendo atacado. Irmãos, o céu não está a mesma coisa. O céu está com movimento. O céu se moveu, porque a terra prometida, ela está sendo, meus irmãos, movida. E os anjos já estão preparando a batalha. Os anjos já estão preparando para a ceia, para as bodas do Cordeiro. A Bíblia nos diz que os anjos, meus irmãos, eles estão preparados para dia e hora. A batalha vai acontecer. E os homens carnais não percebem, porque somente o espiritual vai perceber. Provérbios 9:9 diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Irmãos, eu estou aqui para trazer a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus. Daniel 12:10 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios, irmão, têm que entender a palavra do Senhor, a profecia da palavra de Deus. Vamos entender aqui então, irmãos, aleluia, Jesus, porque o Messias, Jesus Cristo é o seu nome. Ele irá retornar. Às vezes as pessoas lêem a Bíblia e não entendem. Por quê? Porque os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Lemos aqui em Lucas capítulo 21, versículo 20, diz assim: mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aqui está dizendo, irmão, de uma guerra. Jesus predisse uma grande aflição, um sermão profético, a grande tribulação. Ele predisse que Jerusalém seria destruída. Sabei então que é chegada a sua desolação. Aqui diz, irmão, quando Jerusalém for destruída, invadida, quando Jerusalém for pisada, sabei, irmão, então que é chegada a sua desolação. Desolação, irmão, Jesus está profetizando aqui uma profecia de Daniel. Uma profecia, irmãos, em que Daniel, no capítulo 11, ele profetizou. Vamos entender essa profecia? A Bíblia diz em Daniel 11, diz assim, que, irmãos, levantaria um rei, depois do rei do norte cair, se levantará um rei vil, um rei que lutará contra o rei do sul. O rei do sul seria uma aliança muito forte. E este rei vil, a gente enxerga que ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Este rei vil é o anticristo, que vai lutar contra as nações que estão sobre a terra. A Bíblia nos diz, irmãos, que este homem derrotará o rei do sul. Por quê? Porque ele fez projetos, ele se aliou com todos aqueles que não estão a obedecer o santo concerto. A Bíblia diz que ele se levantará contra o santo concerto e fará aliança contra aqueles que não obedecem a Deus, contra aqueles que não estão a obedecer a Cristo também. Se levantará contra o santo. E a Bíblia diz que ele fará guerra e contra o rei do sul e contra as potências. A Bíblia nos diz que muitos cairão e serão transpassados. E o rei do sul, ele transpassará o exército do rei do sul. E este homem viu, e o rei do sul, que é o rei que comanda o mundo, eu não sei qual é, estes dois reis, tanto o rei vil, que é o anticristo, quanto o rei do sul, eles falarão a uma mesma mesa e usarão do mesmo engano. Ou seja, os dois
querem a perfeição, querem a maldade, mas um é contra o outro. Aleluia! Mas este homem vil e este homem do rei do sul terão o mesmo coração para fazer o mal. E este homem vil, que é um rei também, ele vai se levantar contra o santo concerto. Em Daniel 11, 24, 25, 26 e 31. Diz assim, irmão, que ele voltará e lutará contra o rei do sul para destruir totalmente o rei do sul. Mas não poderá destruir o rei do sul, o anticristo não poderá, porque o rei do sul virá contra ele com navios de Quetim, diz a Bíblia em Daniel, e lhe causarão tristeza. E sairá, este homem vil que é o anticristo sairá contra o santo concerto. Agora ele vai se levantar contra Jerusalém. A versículo 31 diz assim: e sairá a ele uns braços que profanarão o santuário. Capítulo 11, versículo 31 diz assim: e eles sairão os braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão contínuo sacrifício, e estabelecerão a abominação da desolação. Você está entendendo o capítulo de Lucas, capítulo 21, versículo 20? Mas quando vir de Jerusalém cercada, sabei então que é chegada a sua desolação. Você está entendendo? Jesus está dizendo, Jerusalém vai ser cercada de exército naqueles últimos dias e vai vir a sua desolação. Aqui em Daniel 11, 31, fala, meus irmãos, que este homem vil, sairão poderes, sairão, meus irmãos, outras nações com ele e profanarão o santuário, qual é a mesquita de Alac, que é a mais santa que tem lá em Israel e no mundo. Profanarão o santuário, a fortaleza, que é Israel, e tirarão o contínuo sacrifício e estabelecerão a abominação desoladora. A Bíblia diz aqui em Lucas 21, 20. E então é chegada a sua desolação. Aqui diz, irmão, e estabelecerão a abominação da desolação. O que significa? O anticristo, nessa guerra, ele pode aparecer e dominar a terra gloriosa. A Bíblia diz em Daniel aqui também, que ele invadirá a terra gloriosa e fará aquilo que ele quiser sobre ela. A Bíblia diz que em 11 de Daniel, versículo 31, que o contínuo sacrifício vai ser tirado. Então, irmãos, é quando a igreja de Deus ela vai ser arrancada. É quando o Espírito Santo vai ser arrancado da terra e o contínuo sacrifício vai ser tirado e vai ser estabelecido a abominação desoladora. Em Daniel, capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz: e desde o tempo em que a contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Você está entendendo? Quando a igreja e quando o Espírito Santo, no meio desta guerra, o anticristo aparecer e dominar a igreja, dominar a Santa Jerusalém, quando o anticristo entrar na terra prometida, eu não sei se é o Irã, eu não sei se é a Síria, eu não sei se é a Rússia, mas um desses países se levantará com o anticristo, com este homem vil que é um rei. Este anticristo, ele vai reunir todas essas nações em redor de Israel também e virá com grandes potências, vai lutar contra o rei do sul. O rei do sul vai ser desfeito. O rei do sul ele vai estar vivo, mas ele vai enfraquecer, porque este homem vil que é o anticristo, ele vai se levantar com muitas nações e vai vir contra Jerusalém, e Jerusalém vai ser invadida, conforme Jesus está dizendo aqui em Lucas capítulo 21, versículo 20, mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Versículo 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas escritas. Versículo 23, mas ai das grávidas e das que criarem naquele dia, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Você está entendendo, irmão? E cairão a fio da espada
e para todas as nações serão levados cativo, e Jerusalém será pisada pelo gentil, até que os tempos dos gentios se complete. Tá vendo? Irmãos, quando Jerusalém foi invadida por esses grandes exércitos, Síria, esses povos terroristas, vão invadir Jerusalém. Quando eles invadirem Jerusalém, o anticristo se levanta. Não demora muito tempo, a besta se levanta do mar. A Bíblia diz que se levantará a besta e vai começar a reinar sobre a terra gloriosa, irmão. Vai começar a pisar, aleluia, a terra gloriosa. Ela será invadida. Jesus diz assim: serão levados para todas as nações cativo. Então, irmãos, Jerusalém será pisada até que os tempos dos gentios se complete. Irmãos, quando ela for invadida, o anticristo aparecer, aí será o arrebatamento. Porque nesse tempo de invasão, haverá muito litígio, haverá muita guerra religiosa, haverá em muitas terras um rumor, irmãos, de destruição. Em muitas terras vão culpar aquele povo que crê em Deus. E o povo que crê em Deus, a Bíblia diz que será morto, será pisado. Mas a Bíblia diz em Daniel que com um pouco socorro serão livrados. E muitos se ajuntarão ao povo de Deus, mas com lisonjas. Ou seja, prometendo liberdade, falando que eles são um povo manso, mas eles serão escravizados. Mas nesse tempo, em que o anticristo, quando ele aparecer, a terra, irmão, vai sofrer o arrebatamento. Então a igreja de Deus será arrancada da terra, porque antes que o anticristo apareça, irmãos, nesta guerra onde Jerusalém será pisada, a Bíblia nos diz, em Lucas 21, 25, diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido das ondas do mar, e os homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto o poder do céu será abalado. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima.